meus irmãos. Aqui estamos para mais um estudo do livro Pontos e Contos. O capítulo é o 10 e o título é O Discípulo de Perto. Irmão X nos conta que um jovem, quando soube que Jesus estava preparando um grupo de estudos, um grupo de aprendizes para divulgar a sua doutrina, divulgar a sua palavra, ele resolveu participar desse grupo também. E nessa época, o povo de Israel estava muito oprimido devido ao Império Romano, ao jugo do Império Romano. E eles viam, inclusive, Jesus como o Messias que iria libertar este povo. E o rapaz, totalmente assim, envolto, por ideias, sonhos de grandezas materiais, ele viu nisso aí uma oportunidade para ter vantagens. Então, ele pensou o seguinte: fazer parte desse grupo de estudos de Jesus, perto de Jesus, Ele via vantagens como glórias, honrarias, cargos, e resolveu procurar Jesus. Aí Jesus o recebeu com um sorriso algo melancólico, até porque Jesus já adivinhava os próximos dias do seu flagelo, do seu sofrimento, da sua crucificação. Aí ele disse para o jovem: "Pode falar, meu jovem." E ele disse: "Senhor, eu quero fazer parte do grupo de estudo porque eu gosto muito da sua palavra, eu gosto muito dos seus ensinamentos, mas eu quero ficar perto do Senhor." Aí Jesus perguntou: "Então você quer disputar um lugar perto de mim?" Ele disse: "Sim, quero disputar um lugar perto do Senhor." Aí Jesus colocou para ele: "Mas eu tenho grupos de longe." E Jesus também já estava sondando o seu interior e percebeu que ele não estava preocupado com os ensinamentos, muito menos com o espírito, e sim com grandezas terrestres. Então ele disse para Jesus: "Não, eu quero ficar perto do Senhor." Aí Jesus disse para ele que os seguidores de longe, eles trabalham também para o bem, eles podem fazer alguma coisa de boa, de bem para as pessoas. Eles podem trabalhar, inclusive, com o Pai, na seara do Pai, mas eles não têm, assim, ainda aquele ensinamento, ainda não chegaram no patamar de evolução que tenha aquele ensinamento, aquela prática da responsabilidade, da disciplina. Eles ainda não trabalharam em si mesmo o amor ao próximo, a compaixão, a humildade que faz com que o homem entre no reino dos céus, Então, o seguidor de longe, ele pode trabalhar sim para o bem, mas qualquer obstáculo é motivo para ele largar o caminho e seguir por uma outra senda. E outra coisa, ele não tem assim aquele dever ainda de testemunhar a sua fé. Qualquer coisinha, qualquer sofrimento que vem, ele faz assim aquela tempestade toda. Ele não vê no sofrimento uma lição, um aprendizado. Ele não tem paciência, ele pode se encolerizar, ele pode crer em Deus hoje e amanhã descrer, Então, ele ainda trabalha com tudo isso, ele ainda passa por tudo isso, porque nós não estamos no mesmo patamar de evolução, meus irmãos. Já o discípulo de perto, por ele ter
um aprendizado mais elevado, por ele estar assim mais à frente da sua evolução, ele já trabalha com a disciplina, com a responsabilidade, com o amor ao próximo, com o respeito, com a paciência, com o perdão. Ele é capaz de testemunhar a sua fé. Ele não vê mais o sofrimento como uma coisa terrível, e sim tira lição, tira aprendizado do sofrimento. Enfim, o discípulo de perto, ele tem assim toda aquela responsabilidade, ele tem todo o dever de seguir por uma estrada a qual ele já foi preparado para seguir, né? E o aprendiz de longe não, o discípulo de longe não, o seguidor de longe não, ele não tem ainda essa responsabilidade. Aí Jesus disse para ele: o que você acha, meu rapaz? Aí ele refletiu e disse: Senhor, irei à casa de Deus agradecer e volto em 1 hora. E Jesus sorriu, porque sabia que ele não ia voltar. Então, meus irmãos, o discípulo de perto, o seguidor de longe, é uma questão de evolução. Cada um de nós está num patamar evolutivo. Nós não estamos juntos no mesmo patamar. E Jesus compreende isso muito bem, né? E no Evangelho, Kardec nos traz no capítulo 7 sobre o bem-aventurados os pobres de espíritos, que ele vem nos ensinando que o pobre de espírito não é aquele sem inteligência, mas sim aquele que é humilde, e que é justamente aquele que vai entrar no reino dos céus, é o humilde. Então, ele traz também no item 4, no item 3, aliás, quando perguntam a Jesus o que faz um espírito entrar no reino de Deus. Então Jesus coloca uma criança no centro das pessoas e diz: aquele que tiver o coração como o dessa criança, se igualar a esta criança, vai entrar no reino dos céus. Agora, aquele que pensar em honrarias, em orgulho, ele ainda está distante do reino de Deus. Porque a humildade leva o homem para perto de Deus. O orgulho leva o homem para distante de Deus. É isso que a gente precisa compreender, meus irmãos. E no item 4, uma mulher vem com seus 2 filhos e diz a Jesus: Senhor, manda que coloquem os meus filhos no reino de Deus, mas um ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo. Aí Jesus disse para ela: não sabes o que pedes. Por acaso eles beberão do mesmo cálice que eu beber? Aí os meninos responderam: sim, beberemos. Então Jesus disse para eles: eu sei que beberão do cálice que eu vou beber, mas a ficar um do meu lado direito, outro do meu lado esquerdo, não depende de mim, e sim de Deus, que permite essa evolução do espírito, que permite que o espírito entre no reino de Deus, né? O espírito que é preparado pelo Pai. Então, meus irmãos, esse é o estudo que a gente está passando para vocês. Fiquem todos com Deus.